espero que esteja tudo bem com vocês. Como vocês já sabem, eu me chamo Elias Lino, e sou o professor de filosofia de vocês. E hoje, para a nossa terceira aula de filosofia do bimestre, novamente não é propriamente uma aula, mas apenas algumas explicações a respeito da atividade que eu vou passar para vocês, né? Novamente é uma atividade que realmente pode ser enquadrada como de fato filosofia, né? Novamente vocês vão ter que ir no livro de vocês, pesquisarem, estudarem, lerem exaustivamente e depois responderem um questionário do próprio livro. Então, esse conteúdo está no livro de vocês, entre as páginas 19 e 20. É um conteúdo que tenta definir o que é a filosofia e para que serve, né, se dedicar à filosofia. Então, são dois textos. Um texto lá, né, então, lembrando que estamos tratando de filosofia grega, filosofia europeia, então é um texto lá do início, lá na Grécia Antiga, de um filósofo chamado Aristóteles, que vocês muito bem sabem, e ele é um dos grandes da filosofia grega, né, da filosofia europeia, da filosofia ocidental. E depois tem um texto de dois filósofos contemporâneos, chamado Deleuze e Guattari. Guattari, inclusive, né, além de filósofo, é psicanalista. Então, esses dois filósofos, Deleuze e Guattari, franceses, eles aproximam a filosofia da psicanálise, o que torna a filosofia, ler o texto de filosofia até um pouco mais difícil, mas eu acredito que vocês consigam fazer isso. Então, vocês vão lá, vão ler vão no livro, né, entre as páginas 19 e 20, então terão dois textos, né, um do Aristóteles, que ele é um texto de uma carta. Ele escreve uma carta a um rei chamado Temison, né, ou Temison, vocês decidam a melhor forma que vocês queiram chamar, né. Ele escreve essa carta a esse rei, né, fazendo um convite a ele, né, dizendo por que, né, expondo os argumentos por que é interessante se dedicar à prática filosófica. Qual a necessidade de se dedicar à prática filosófica? Os argumentos que ele dá a esse rei, mesmo sendo um texto muito antigo, serve para hoje também, serve para a gente também, né? Isso é o primeiro texto. Aí depois que vocês lerem esse primeiro texto, no final desse primeiro texto terão 3 questões, né? E aí você vai responder de acordo com o que você leu nesse texto. Vai oferecer muita dificuldade, vai ser difícil, mas eu acredito que vocês consigam. Então não tenham receio ou medo ou até mesmo preguiça, né, de ler o texto. Leiam, releiam quantas vezes for necessário, né? 1, 2, 3, 4, 5 vezes, 10. Quantas vezes for necessário, continue lendo, né? Aí depois, né, tem um segundo texto. O segundo texto é do Deleuze e do Guattari, né? Gilles Deleuze e Félix Guattari. Então, é um texto que é extraído de um livro que eles escreveram chamado O que é a Filosofia, né? Ao longo da história da filosofia, vários outros autores tentaram definir e escreveram livros também com esse mesmo título, né? O título, O que é a Filosofia. Então, Deleuze e Guattari dão a definição deles, né? E aí também é um texto que vai oferecer muita dificuldade, mas novamente, né, eu insisto que vocês são aptos e aptas a conseguir a ler, entender o texto e responder o questionário, né? Então, no final desse texto também tem mais 5 questões. Vocês vão ler o texto e ao final do texto tem 5 questões para vocês responderem. Então, totaliza 8 questões, né? 3 ao final do primeiro texto e mais 5 ao final do segundo texto. Ok? Então, eu sei que vocês são capazes de fazer isso. Ok? Então, eu espero, né, que todos e todas fiquem bem e até mais.